Ou, quando você acha que não tem como piorar, a esquerda vai lá e toma outro 7-1 na CPMI, que eles dominam em número de parlamentares. Isso prova que andar com a narrativa não só não garante vitória, como te expõe ao ridículo, como veremos a seguir. E aí, meus amigos? Bom ou não? Galera, muitas vezes eu já senti pena dos depoentes em oitivas de sessões da CPI e CPMI, mas ontem não foi pena. Cara, dava vontade de ir lá dar um abraço no cara. E você sabe que o que tá acontecendo, ao que tudo indica, parece ser uma injustiça tão grande. E o universo, eu não vou te perdoar por isso. Que eu tive que assistir Soraya Tigresa Tronic falar e concordar com ela. Sabe, o senhor não foi até o momento denunciado. São 5 dias, tanto no Código de Processo Penal quanto no Código de Processo Penal Militar. Prorrogáveis por mais 5. E o senhor não tem ainda, o senhor não foi denunciado como incurso em nenhum tipo penal. Isso me causa estranheza. É essa a questão. Eu acho que o senhor teve um trabalho institucional condizente com a sua obrigação. E eu gostaria de saber, quero que seja oficiado a Justiça, o Ministério Público, por que não ofereceu denúncia ainda? Quero que sente aqui alguém do Ministério Público, o competente, para que nos explique por que é que não cumpriu com o artigo 79 do Código de Processo Penal Militar. Enfim. Presa há 5 meses sem denúncia. E aí tá o ponto que eu vou concordar com a senadora monomandato. Monomandato de um mandato e nunca mais, tá, fia? Chama o MP pra responder por que o coronel Naime tá preso até hoje. Então, deu pra sentir o clima do que foi a sessão meio que por aí, né? Só que ela foi muito mais esclarecedora do que parece. Então, separa a pipoca, fica confortável e bora lá. Antes de qualquer coisa, eu vou deixar esse relato do Coronel Naime, que foi a abertura do seu depoimento. Colocações típicas de uma democracia. Eu realmente não estou, né, em condições físicas que eu vou me esforçar ao máximo para poder responder os senhores com a maior clareza possível, mas eu já estou há 5 meses preso, sem que eu realmente saiba por que eu estou preso. Eu me encontrava de licença, fui acionado para poder estar no cenário do dia 8, me apresentei, eu fui ouvido pela primeira CPI, eu ainda não tinha muito conhecimento dos fatos, mas durante esses 5 meses que eu estive preso, eu tive acesso a muitos fatos novos, muitas fases da investigação, tomei conhecimento de várias situações, e uma delas é que a situação do dia 8, ela começa a se resolver e os prédios públicos começam a ser desocupados exatamente quando eu chego e começo a comandar as tropas da Polícia Militar. Então, eu acho isso surreal, mas eu não sei se a democracia permite que eu ache isso antidemocrático. Então é melhor não opinar, né? A oitiva se inicia e, infelizmente, eu vou ter que começar de novo por Eliciane Gama. E mais uma vez agradecer sua assessoria, porque é sério, ó, sem palavras por sempre garantir o conteúdo de qualidade. A senadora da CPMI não consegue formular uma pergunta porque ela mistura coisas que não deveriam se misturar. E aí, quando o depoente tenta mostrar que ela tá enganada em suas colocações, a mulher fica brava. Nesse caso específico, vocês não receberam essas informações de inteligência? Eu não consegui entender a pergunta da senhora, senadora, porque a senhora está falando de 3, 4 órgãos diferentes. Seu secretário, Coronel, eu estou falando claramente de um órgão de inteligência da segurança pública. O senhor disse que não necessariamente esse órgão informa o DOP. Eu estou falando de um caso específico, que é o dia 7 de setembro, onde a gente viu as manifestações e toda uma quantidade, na verdade, de manifestantes que vieram com o objetivo claro de invadir prédios públicos e informações passadas, inclusive, pelo senhor, onde havia, por exemplo, a possibilidade de bombas. Neste caso específico, o DOP não foi informado, é isso? É isso que eu preciso entender da senhora, porque a senhora está falando de Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. Eu estou falando do setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública, Coronel. O setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública... Não informou o DOP, a minha pergunta é clara. O senhor está tentando tergiversar, eu estou lhe fazendo uma pergunta clara. O setor de segurança, o setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal não passou ao senhor, que é comandante do DOP, informações da possibilidade clara de invasão a prédios públicos, sobretudo, especificamente, o Supremo Tribunal Federal. Passou ou não passou? A Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Segurança Inteligência da Secretaria de Segurança Pública.
Pode responder ou não? O setor de inteligência da Secretaria de Segurança Pública é a Subsecretaria de Inteligência de Segurança Pública, é a Subsecretaria de Inteligência. Esse é o órgão de inteligência da Secretaria. Esse órgão, ele fala com o Centro de Inteligência da Polícia Militar. E o Centro de Inteligência da Polícia Militar é que vai se reportar às agências locais. Eu, DOP, eu não tenho canal técnico com a Subsecretaria de Inteligência, por isso que eu estou falando que a senhora só está falando de 4 órgãos diferentes. E a senhora está falando de um sistema de inteligência que é hierarquizado. A agência local do DOP Mas ele não fala... se comunica, coronel. A agência do DOP, a agência de inteligência do DOP, ela não fala com a Subsecretaria de Inteligência da Segurança Pública. Ela fala a agência do DOP fala com a Centro de Inteligência da Polícia Militar. A inteligência da Polícia Militar, ela é toda coordenada e controlada pelo Centro de Inteligência, que é subordinada ao comandante-geral. Ainda bem que Dona Elisiane é jornalista, né? Nível Globo! Um talento desperdiçado. Só que Dona Elisiane vai voltar lá na frente ao ser confrontada sobre as frases soltas e escolhidas por sua assessoria sobre o relatório que ela apresentou. Aguenta aí! Mas essa sessão teve uma coisa em comum nos parlamentares canhotas. A grande maioria aparecia com perguntas baseadas em fake news, criadas ou por vozes na cabeça ou por uma mente que tenta trabalhar levando em conta o que Lula deixou claro que essa nação precisa. Narrativas. Só que não no turno do Coronel Naime. Vamos começar com esse moço que eu não sei quem é, mas é canhoto. E assim, seu moço, eu deveria ter procurado o seu nome porque a vergonha que o senhor passou foi bonita, foi formosa, mas eu fiquei com preguiça. Desculpa. Essas ordens foram ignoradas pelo Major Flávio Alencar. E o Flávio Alencar, senhoras e senhores parlamentares, é um que está preso também, que na interceptação telefônica dele consta a seguinte mensagem: é só deixar invadir o Congresso Nacional. O Flávio Alencar, que ficou responsável para dobrar o efetivo, é quem dizia: é só deixar invadir o Congresso Nacional. Excelência. Pois não? Se o senhor me permite uma colocação, quando o senhor fala de Coronel Paulo José, o senhor está falando de Departamento de Operações. Perfeito. Quando o senhor fala de Major Flávio Alencar, o senhor está falando de 6º Batalhão Unidade de Área. As ordens do DOP, elas não são dadas direta ao comandante de área. Ela é dada ao Comando de Policiamento Regional. Então, se o Coronel Paulo José deu essas ordens, ela foi dada ao Comandante de Policiamento Regional, Coronel Casimiro. Perfeito. A pergunta e não que eu faço... ao Major Flávio Alencar. A pergunta que eu... Deixa eu contextualizar o que é que estava pegando. O Coronel Naime estava de férias na época do ocorrido. Suas férias foram publicadas no dia 3 de janeiro e começaram a valer no dia 5. Só que essas férias estavam acordadas há um longo período. O que Coronel Naime relata é que a polícia não foi incluída nas conversas que iniciaram no dia 6 de janeiro sobre uma possível invasão no dia 8. Segundo a testemunha, foi criado um grupo de WhatsApp pelas agências de inteligência, mas a polícia não foi incluída. Uma pergunta que se faz quando se fala em omissão é: onde estava a polícia? Então, essa pergunta foi respondida ontem. Os informes recebidos pela polícia até o dia 5 era de que o acampamento estava se desmobilizando e que existiam apenas 500 pessoas que também se preparavam para ir embora. Então, a polícia foi colocada para responder àquela situação de desmobilização dos manifestantes. Sobre as conversas do dia 6, 7 e 8, onde a inteligência começou a levantar ao ponto de chegar à conclusão de que ia dar mele no dia 8, a PM não foi comunicada. Por quê? Um fato importantíssimo apontado pelo Coronel Naime é de que às 10 horas da manhã do dia 8, todo mundo já sabia que o barro ia acontecer e que ele não entende por que a polícia não foi avisada para que pudesse se organizar. Porque daria tempo. Só que isso não aconteceu. Mesmo estando de férias, ao receber a ligação de que o barro tinha acontecido, o Coronel Naime se fardou e foi até a esplanada para ajudar a conter os manifestantes. E de fato, foi o que ele fez. E um adendo aqui. Durante o curso da situação, o Coronel Naime ligou para o interventor Capelli, que não atendeu sua ligação. E aí ele mandou mensagem para o Capelli, que também não respondeu. E é aí que entra mais uma falácia do moço que eu não quis procurar o nome. Segundo ele, Capelli chegou e pôs ordem na casa, contendo os manifestantes. Capelli é o bichão. Só que não. Centro golpista eram os acampamentos? Excelência,
Eu sei que a pergunta do senhor foi direta, mas infelizmente, eu preciso falar porque o senhor trouxe alguns dados incorretos. O senhor apresentou alguns dados que não são corretos. Primeiro, quando o Ricardo Capelli chegou na esplanada, eu já havia desocupado os 3 prédios, eu já seguia com a manifestação para a rodoviária, não existia mais nenhum prédio invadido, não existia mais nenhuma perturbação aqui na área. A PM já havia reocupado a área com a tropa convencional e seguia com uma linha de policiamento convencional a mais ou menos uns 4 km de distância da minha linha de choque que seguia à frente, fazendo a evacuação do último público que tinha, quando na rodoviária nós prendemos mais 50 manifestantes e depois, antes do acampamento, nós prendemos mais 50 manifestantes. Ora, mas se o Coronel Naime conseguiu resolver a situação mesmo estando de férias, por que ele está preso? Pelo que eu sei, o senhor não sabe por que está preso. E aqui a gente tem um indício de violação de direitos humanos. Mais uma. Que fique registrado na Secretaria da Mesa, mais um indício de violação de direitos humanos. Pelo que nós vimos no seu depoimento anterior lá na Câmara, o senhor disse que pode ter sido por causa de sua ex-esposa ter dito que o senhor fugiria. Uma fofoca de um problema conjugal. O senhor confirma isso? Sim, Excelência. Inclusive, a PGR faz o embasamento do meu pedido de prisão preventiva com as notícias que foram veiculadas no Metrópolis da minha ex-esposa, da qual nós temos um relacionamento conflituoso até hoje, que eu já estou casado novamente há 10 anos, e ela não consegue transcender essa questão, inclusive, meu sigilo telefônico está quebrado. Eu gostaria que essa CPI tivesse acesso às imagens e aos vídeos que ela rotineiramente mandava no meu celular particular, que eu não vou entrar nesse ritmo aqui. O cara tá preso porque a ex-mulher que não superou e provavelmente houve modão sertanejo escondido, falou com a mídia que o Coronel Naime iria fugir. Bicho, que sacanagem. 5 meses preso sem denúncia, só esperando pra ver o que vai acontecer. A deriva da justiça. Mas calma, tinham vários craques do jogo pra se apresentar e resolver a parada com um negócio muito louco. Fatos. Então, vem pra cá, Ramagem. O senhor poderia explicar a diferença de sobreaviso para prontidão, rapidamente? O efetivo de sobreaviso, ele permanece em casa. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão, ele chegaria em quanto tempo, choque, BOP, o efetivo completo? 40 minutos. Imagine como estavam em sobreaviso, que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar à saída. Ou seja, de sobreaviso, eles não atenderiam à demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Nós passamos por um tempo de 2h30 a 3 horas. Ok, como foi colocado até pela relatora, e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões de sobreaviso. Qual era a função do coronel Klepter no início de janeiro até o 8 de janeiro? O coronel Klepter era o subcomandante-geral. Subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje ele é o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem o promoveu a comandante-geral? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes de ser interventor, ele trabalhava em que ministério? Excelência, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. 02 do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Por que os requerimentos do senhor Capelli não foram aprovados nessa CPMI? O senhor está perguntando para mim? É porque eu sei que o senhor não sabe, mas nós aqui sabemos o porquê. O senhor, mesmo de licença, o senhor vestiu a sua farda e foi à esplanada tentar evitar que manifestantes invadissem e depredassem o patrimônio público. Onde estava o coronel Klepter? Ele estava no Gabinete de Gestão de Crise na Secretaria de Segurança. Ele chegou na presença de quem ao Teatro de Operações? Juntamente com o Dr. Capelli. O senhor declarou que a entrada nos prédios públicos no 8 de janeiro foi fácil e diferenciada, isso comparado a diversas manifestações. Portanto, clara omissão. E só pra galera entender, tropa de sobreaviso fica em casa. Tropa de prontidão
vai pra rua. O cara promovido por Capelli foi quem colocou a polícia em casa, mesmo que a inteligência tenha dito no dia 8 às 10 da manhã que ia dar merle. Olha que sensacional. Falar com vocês, viu? Ramagem é aquele homem que valeu cada voto que teve. Mas calma, eu falei que tinha mais do que um craque do jogo. E eu também disse que Dona Elisiane Gama voltaria para tomar mais um gol. Portanto, pode entrar, Felipe Barros. Nas minhas mãos a ata e o resultado dessa reunião. E aqui eu quero, inclusive, fazer uma sugestão muito respeitosamente à relatora, que ela possa ler o documento na íntegra. Não adianta receber apenas dossiês já prontos e ler frases isoladas. Nós precisamos ler o documento na íntegra. Por exemplo, nós temos aqui, na ata da reunião, a informação que eles tinham. Informou que houve uma diminuição do número de pessoas no acampamento do SMU, mas que não é possível determinar o alcance dos movimentos. Que existe preocupação quanto às caravanas, mas que inicialmente a informação da inteligência é que a adesão do movimento é baixa, mas que é preciso estar atento para que não haja um aumento da adesão e surpreender IOAs. Essa era a informação que a polícia tinha. E aí tem o plano B da polícia, junto com os demais órgãos inclusive do governo federal, que estavam presentes nessa reunião. Qual que era o plano B? Que se houver maior adesão de ônibus ou caminhões, outras providências serão tomadas, como o fechamento da Praça dos Três Poderes, solicita também que seja realizado o reforço das portarias e da segurança dos prédios federais, ou seja, tem a informação A, que é de acordo com a informação que se tinha. E aí o plano B, olha, se tiver um aumento do número, nós temos que tomar outras medidas. E aí o documento, nobre relatora, passa a identificar as responsabilidades de cada órgão, inclusive e principalmente da Polícia Rodoviária Federal, por exemplo. Que se houvesse esse aumento do número de manifestantes, o trânsito deve estar atento para a identificação de todos esses ônibus que chegavam. E essa seria uma responsabilidade da PRF. Isso está aqui, nessa ata. A PRF é subordinada a quem, Coronel Naime? Ao Governo Federal. Governo Federal. Ministério da Justiça. No dia seguinte a essa reunião foi no dia 6 às 10 da manhã. No dia seguinte, no dia 7, Vossa Excelência disse aqui que a ABIN cria um grupo de WhatsApp, chamado CISBIN, e notifica algumas pessoas da Polícia Militar sobre a mudança do entendimento que eles tinham, do cenário que eles tinham. A ABIN é subordinada a quem, Coronel Naime? Governo Federal. Sim. Ao Governo Federal. Governo Federal. No dia 8 de janeiro, dia das manifestações, então, Vossa Excelência já estava de licença na sua casa com sua família, como já foi bem explanado aqui. Se o senhor me permitir, claro. Existia um outro grupo chamado CONCISBIN, da ABIN, que integrava praticamente todas as forças, menos o GDF. Todas as forças federais estavam nele. E ele já existia há mais de ano. E ele, desde segunda-feira, ele já vinha informando que o acampamento estava desmobilizando, que o acampamento estava acabando. E aí, somente no sábado é que esse cenário muda. Perfeito. Só para auxiliar o senhor, e aí, no dia 7, é que é formado o grupo CISP, que é esse que eu falei, CISBIN, que não é CISBIN, é CISP, CISP, né? Que era coordenado pela Subsecretaria de Inteligência e que a ABIN estava nele, além de outros órgãos. E a ABIN que alimentava as informações desse grupo. As informações e os alertas. Agora, eu não sei, né, se desse grupo esses alertas foram passados aos tomadores de decisão. A ABIN que é subordinada ao GSI, cujo ministro estava dentro do Palácio do Planalto num dado momento, como revelou as imagens da CNN. Fique claro e registrado isso. Eu vou registrar, Excelência, mais uma vez, os senhores precisam ter acesso aos relatórios da ABIN. Perfeito. Um fato que me chamou muita atenção foi essa fala da testemunha. Os senhores precisam ter acesso aos relatórios da ABIN. Perfeito. Ele repetiu isso várias e várias vezes durante a sessão. Então, assim, o que será que ele viu que nós ainda não vimos ou não tivemos acesso? Mas aqui, não vimos ainda. Tivemos que ouvir que a acusação feita, não só por parlamentares canhotas como pela justiça, seria que o coronel teria dado fuga a manifestantes. Sobre isso ele respondeu e mais uma vez deixou claro que o interventor só chegou depois que a situação estava controlada. Pura competência, né? Esclarecidos aqui. Deputada Jandira, ele está lhe respondendo, a senadora Damares cedeu um minuto para ele te responder. Primeiro que nós estamos tratando de coisas distintas. Manifestação é um evento. A posse era um evento. Manifestações, né, a gente tem no Distrito Federal todos os dias e já tem um plano de operações exatamente para isso. E aí, segundo ponto, eu vou reafirmar para a senhora, deputada. Quando o interventor chegou à esplanada, os prédios já estavam desocupados, a Polícia Militar já havia reocupado a esplanada e o interventor começou a dar ordens a partir aproximadamente da Catedral para frente, quando já tinha linhas de policiamento convencional e linhas de choque, sendo que o interventor não ficou comigo em momento algum, em alguma linha sozinho. Todas as vezes que ele esteve na linha comigo, ele estava com superiores hierárquicos meus.
E se eu tivesse agido de forma a retardar a tropa, os meus superiores, que têm uma experiência muito maior em segurança pública, teriam que ter tomado providências e não tomaram exatamente porque não houve. Mas, repetindo a senhora, quando o interventor chegou, os prédios já haviam sido desocupados, a esplanada já estava retomada. Presidente, pela ordem, não dá para ele me responder e eu não poder ter réplica. Aí fica difícil. Não. Senador Jandira está encerrada. Está encerrada. Ele respondeu a mim, senadora Damares, ela foi elegante. Ela foi elegante, lhe deu mais um minuto para. Está encerrado. E está encerrado. Senadora Damares tem a palavra. E está encerrado. Senadora Damares tem a palavra. Ela deu um minuto. Cara, de novo, por que esse cara tá preso? Na moral, que tristeza. E assim, a CPMI teve um momento muito ruim para o presidente da sessão, que até aqui vinha conduzido bem a comissão. O presidente Arthur Maia permitiu que o senador Contarato não só ofendesse deliberadamente, como também imputasse os crimes que ele quisesse à testemunha. Só que ele não ficou sem resposta. Não, na verdade, ele ganhou mais que uma resposta. Ganhou uma cara de tacho por não conseguir lidar com a narrativa sendo devolvida. Que vergonha alheia. Apenas receba. Vai ficar na conta, porque a sua omissão é penalmente relevante, sim. Como que o senhor tenta desmobilizar um acampamento, é resistido pelo Exército e nada faz? O senhor não fez nada. Fiz, sim. Não fez, porque senão teria feito a desmobilização. Na mão da senadora. Mas desmobilizou? Excelência, eu estou colocando na responsabilidade individual de uma pessoa uma ação de instituições. Que o senhor faz parte. Que eu faço, sim, eu sou um membro. Que o senhor faz parte. O senhor parece que o senhor desconhece. Eu quero saber o seguinte, se não tinha consenso, o senhor não sabe, o senhor não sabia... O senhor está querendo dizer que se um membro do Congresso erra, o erro é do Congresso? Eu não estou falando isso, eu estou falando que o senhor... O que o senhor está falando? Então o senhor explica, porque eu não estou entendendo o que o senhor está explicando. Que bonito, né? Que bonito, né? Eu estou tentando entender a explicação do senhor, porque se o senhor me fala que se um erro do pessoal, de uma pessoa do Congresso não é um erro do Congresso, entendeu? Qual foi meu erro? Meu erro foi colocar 450 policiais militares à disposição do Exército. Escoltou. Eu não escoltei ninguém, eu estava de férias, senador. Mas o senhor está faltando a verdade. O senhor está faltando a verdade. A Polícia Militar do Distrito Federal escoltou os criminosos por 7,4 quilômetros e o senhor nada fez. Eu estava de férias, senador. Mas mais que isso, Contarato chegou a ofender a testemunha dizendo que qualquer um poderia ter ido lá e ter dado voz de prisão para quem quer que fosse, de manifestante a integrantes do Exército. Cara, não é possível que ele acredita no que ele falou. E aí, gentilmente, o deputado Marcon cedeu um tempo para que o coronel Naime respondesse num pei-pei-pou que merecia moldura para o seu Contarato. E assim, eu me sinto extremamente desonrado aqui pelas falas do senador e eu queria devolver para ele, né, os atos públicos, os atos do acampamento, eles foram públicos. Então, se cabe a qualquer um do povo prender, por que o senador não saiu da sala dele e foi lá e prendeu? Isso é tão fácil. Isso é tão simples. Não, ele não teve nem coragem de ficar aqui escutando o senhor. Não teve nem coragem de ficar aqui escutando. Infelizmente, nós temos instituições envolvidas nisso. Eu tenho o meu limite da minha autoridade. Senador, não quer que o senhor fale, mas eu lhe dou 5 minutos se o senhor quiser. Eu tenho o limite da minha autoridade e eu não podia agir contra superiores hierárquicos. Então, se era tão simples prender, todos do povo podiam prender, por que o senador não prendeu? Por que o senador não saiu e prendeu? Simples, né? Se era tão fácil, por que você não foi lá e fez? Você não era o bichão? Um momento vexatório para a base do Lula. Mas eu achei maravilhoso, tá? Facilita bastante o meu trabalho. Aliás, Marcon fez uma pergunta absolutamente pertinente que abriu margem para que a testemunha dê o seu ponto de vista do que pode ter acontecido. Isso acontecer. Aqui quem quis entender, tem 2 neurôniozinhos funcionando, coronel, a gente entendeu a história, tá? Ficou claro que o senhor estava de férias, o senhor fez o seu trabalho, o senhor honrou sua farda, no meio das férias o senhor saiu de casa, tentou impedir o que estava acontecendo. Eu quero saber do senhor, qual foi o erro que permitiu que isso acontecesse? A questão de inteligência, a gente já sabe que desde a sexta-feira a BIM já tinha informado órgãos de segurança que isso poderia acontecer. Eu quero ouvir do senhor, quais foram os erros e se tivesse havido uma cadeia de comando correta, informação correta, passada pelas pessoas corretas, isso teria acontecido, poderia ser evitado ou era inevitável o que aconteceu? Se a cadeia de comando, deputado, tivesse sido cumprida, o próprio comandante-geral teria me determinado voltar ao trabalho naquela própria semana, coisa que não aconteceu. Eu só fui acionado no domingo, já às 16 horas. O que aconteceu ali? O que aconteceu é que as informações não chegaram. E eu vou repetir, os senhores precisam ler com muita seriedade os relatórios da BIM, porque ali é esclarecedor. Ali está bem claro quem teve informação, quando teve, como teve e o que procedeu. Né? Eu acho um absurdo as informações que estão nesse relatório, né? E o chefe, né, que estava em exercício na Secretaria de Segurança Pública passando mensagem para o governador que estava tudo tranquilo. Né? Para mim, assim, ou ele foi enganado, ou ele dolosamente enganou o governador. Passou informações erradas para o governador.
Passou informações erradas para o governador. Outro motivo que eu relevo a isso, infelizmente, né, foi o descrédito da nossa Casa Militar. A nossa Casa Militar hoje, ela está desacreditada, ela não tem um coronel à frente dela, um coronel que realmente saiba exercer a função da Casa Militar, e a inteligência da Casa Militar, que daria informação pura para o governador, ela está desarticulada. E esse foi mais um dos motivos que o governador não recebeu as informações com precisão, porque quando os senhores lerem os relatórios da ABIN, os senhores vão ver que as informações foram passadas para esse grupo CISP, DF, eles foram passados com precisão e com tempo possível para que fosse refeito o planejamento feito na sexta-feira. Coronel, para encerrar, quanto tempo faz o senhor não ver sua família, seus filhos? Pois não, Excelência, repetir, por gentileza? Quanto tempo faz o senhor não tem contato com seus filhos, com a sua família? Excelência, eu não tenho contato com meus filhos desde que eu fui preso, dia 7 de fevereiro de 2023. Eu queria aproveitar, como um deputado eleito pelo povo, e pedir desculpa para o senhor pelo que a justiça tem feito com a sua família e com o senhor. Para mim ficou muito claro que o senhor é um injustiçado. E aí veio o momento que me quebrou. Sim, eu sou um saco de batata. Família, seus filhos. Pois não, Excelência, repetir, por gentileza? Quanto tempo faz o senhor não tem contato com seus filhos, com a sua família? Excelência, eu não tenho contato com meus filhos desde que eu fui preso, dia 7 de fevereiro de 2023. Eu queria aproveitar, como um deputado eleito pelo povo, e pedir desculpa para o senhor pelo que a justiça tem feito com a sua família e com o senhor. Para mim ficou muito claro que o senhor é um injustiçado. O senhor fez o seu trabalho ao longo dos 30 anos, inclusive recebendo medalhas. E o que a gente viu aqui é uma pessoa, um preso político que está sendo usado para esconder fatos que essa CPMI espero que mostre. Então, fica aqui a minha palavra de consolo ao senhor e à sua família e dizer que da justiça de Deus eu tenho certeza que o senhor vai ser absolvido e a glória vai chegar à sua vida porque o senhor é uma pessoa de bem, como a gente pode ver aqui. Fica aqui os meus sinceros sentimentos pelo esse afastamento que ninguém vai lhe devolver, não tem dinheiro que devolva, por uma política podre que está lhe usando para tudo isso. Então aqui a minha palavra de consolo e que o senhor possa estar livre e junto à sua família o quanto antes. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado. Com a palavra o próximo orador inscrito, deputado André Fernandes. Ninguém merece ficar longe dos filhos sem saber o porquê. Não foi sobre essa justiça que a história escreveu. Cara, muito triste. Mas André Fernandes não só explicou bem o que estava rolando naquela situação. Agora, o que me causa estranheza é que parece que é um jogo que vai além do que o povo pode imaginar. Vai além do que a gente está simplesmente perguntando. Quem se beneficiou com a saída do Coronel Naime do seu posto? Quem está se beneficiando com a prisão do Coronel Naime? Que até hoje, 5 meses... O senhor já foi denunciado? Não, senhor. Não. 5 meses preso. E até hoje foi sequer denunciado. Não foi ainda denunciado. Agora, quem estava abaixo ou quem estava acima, não aconteceu nada. Enquanto ele estava sendo preso, nem estava em Brasília. Aliás, nem estava em serviço. Perdão, nem estava em serviço. Estava de folga. Quando fica sabendo, volta. Liga para Capelli. Ele não atende. Deixa mensagem. Só deixou mensagem também? Mandei via WhatsApp uma mensagem para ele. E tem registro dessa mensagem? Sim, senhor. Na minha quebra de sigilo tem. Tem registro dessa mensagem? Houve resposta? Não, senhor. Não houve resposta. E daqui a pouco a pessoa que estava com o Capelli assume qual posto? Comandante-geral. Comandante-geral. Esse não está preso, senhor presidente. Esse não foi preso. Esse não está meses sem ver seus filhos. Não, esse não. Esse não teve o seu sigilo quebrado, jamais. Aliás, é amigo do rei. Como também disse uma coisa que deixou meu coração quentinho e eu vou me dar o direito de acreditar que vai acontecer. Que eu estarei, após essa sessão, me reunindo com o máximo de parlamentares possível para juntos assinarmos um pedido de revogação da sua prisão. Que Deus o abençoe. Com a palavra... Para encerrar, mais uma narrativa foi derrubada. O interventor Capelli chegou a dizer que a culpa de tudo dar errado é do governo Bolsonaro porque eles tinham acabado de assumir. Galera, no meio militar, essa desculpa
não é desculpa. Ele comparou o GSI a um automóvel para culpar o governo anterior, abre aspas. Se o GSI não funcionou adequadamente, a responsabilidade é de quem dirigiu esse automóvel durante 4 anos. Entregou ele avariado e entregou ele para o general Gonçalves Dias, que dirigiu ele por apenas 6 dias. De quem é a responsabilidade pelo carro ter pifado no dia 8 de janeiro? Eu pergunto a Vossa Excelência enquanto militar, Vossa Excelência já foi escusado de alguma atribuição por ter assumido há pouco tempo aquele posto? Não, senhor. Então, na vida militar, sempre foi, ainda que de folga, imperativo da atividade funcional de militar, né, não reclamar do serviço, mas sim, se for de sua responsabilidade, assim fazê-lo, correto? Positivo. E foi isso, galera. Eu realmente espero que esse coronel possa não só encontrar justiça, como também alguma reparação por tudo que ele passou e vem passando. Não só ele, né? Várias outras pessoas. Que Deus possa ajudar na reparação na vida desse coronel. E como eu sou uma eterna otimista que os relatórios da ABIN vão aparecer para explicar algumas coisas que ainda não estão claras e que o bem sempre vence no final, aguardemos as cenas dos próximos capítulos. Hoje é dia de julgamento de Biruliro e sobre isso, Flávio Dino parece ser um profeta. Inelegibilidade de Bolsonaro é resultado esperado, diz Dino. Ministro afirma que decisão do TSE trará uma lição para aventureiros extremistas. TSE trará uma lição, porque ao que tudo indica, a corte não julga as ações, ela é uma mãe que quer educar. Ó, certinho. Vamos vir de piores momentos, porque eu não tô esperando nenhum melhor momento nesse julgamento. Mas sabendo que a inelegibilidade de Bolsonaro é um momento político, e como eu venho acompanhando política há muito tempo no Brasil, do nada, os ventos mudam. Mas hoje também é dia de CPI das ONGs com sua primeira oitiva. E no meu último vídeo eu perguntei se vocês queriam um resumão do que rolou até agora. E vocês disseram que sim, com certeza. Por isso eu vou além. Eu tô preparando um vídeo especial aqui pro YouTube com especialistas, com a galera da CPI, com o tema mastigadinho e muito bem explicado. E esse vídeo será patrocinado por todos aqueles que estão na família no www.teatualizei.app, que acreditam no meu trabalho, que trazer informações para muita gente é importante. A todos da família, meu muito obrigado. Eu disse que a cultura era nossa e que nós íamos lá buscá-la. A gente está apenas começando. Se você ainda não entrou para a família, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham que tem nesse relatório da ABIN que a gente ainda não sabe? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe, acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui! Cara, a Elisiane realmente deve estar achando que era melhor ela ter ido ver o filme do Pelé.